Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, tá aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6. Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigente, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 2. E sucedeu que, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu o tomei, o vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estiveram triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? E ele respondeu, não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito grande, temi, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas em fogo. Meus irmãos, aqui a gente vai entrar na leitura da palavra sobre Neemias, na reconstrução do muro. E hoje, o tema dessa mensagem é reconstrua o muro na sua vida, impedindo que entra sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, aqueles que querem impedir a obra do Senhor na sua vida. Meus irmãos, a Bíblia ela registra que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o povo em apenas 52 dias. A obra de reconstrução de muros ocorreu em 445 a.C. e foi um verdadeiro milagre o operar de Deus. Neemias foi alguém dedicado e comprometido com a vontade do Senhor, mas embora ele tenha sido uma pessoa exemplar em muitos aspectos, todo o empreendimento de reconstrução do muro de Jerusalém foi fruto da ação de Deus. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém
ela foi conquistada pelo rei Davi, que transformou em sua capital. Enquanto duraram os reinados de Davi e do rei Salomão, o povo da aliança esteve unido num só reino, com a capital de Jerusalém. Naquele tempo, era uma cidade gloriosa. Mas depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas partes, quando as tribos do norte resolveram se rebelar contra o governo de Jerusalém. E daí surgiu o reino de Israel ao norte e a de Judá ao sul. Ambos reinos, meus irmãos, falharam em guardar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel foi o primeiro a cair em sua capital, em Samaria, em 722 a.C. Os assírios conquistaram o reino do norte e exilaram o povo, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 17. Um século depois, os mesmos também aconteceu com o reino de Judá, entre 605 e 586 a.C. O exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém, por causa da sua infidelidade ao Senhor. O reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte de seu povo foi levado cativeiro pelos babilônios. A partir então, meus irmãos, teve o início a um longo período de cativeiro. Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas. Durante o período de cativeiro, o poder do governo do maior império do mundo, conhecido como os babilônios, passou para a Pérsia. O reino de Nabucodonosor foi tomado pelos Pérsia. E tudo isso, claro que ocorreu de acordo com os planos de Deus. O novo grande imperador era o rei Sírio, a quem Deus usou como instrumento em sua mão para permitir que o povo finalmente retomasse a Jerusalém. Quando o Senhor fala até para Jeremias, mostra lá, quando Jeremias fala, quando o Senhor diz, clama a mim, e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O Senhor mostra que o povo ia retornar. E aqui o Senhor já permite o rei da Síria, o rei Pérsia, atacar os babilônicos. E há cerca de 539 a.C., o primeiro grupo de exilados retornou a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Em Esdras 1:6, mais tarde, em aproximadamente 458 a.C., e liderou um segundo grupo, e finalmente, em 445, ocorreu o terceiro retorno dos exilados para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso você pode até voltar lá no livro de Esdras e dar uma lida. Só que o Império Persa tinha uma política liberal com relação às nações subjugadas, mas isso não significava que um distúrbio da ordem era tolerado. E o que o povo vassalo tinha vida fácil, muito pelo contrário. O livro de Esther narra a perigosa perseguição enfrentada pelos judeus nesse período. Porém, nos dias do rei Artaxerxes, que era filho do rei Assuero, o Senhor agiu em favor de conceder que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos.
E para tanto, usou Neemias um copeiro de Artaxerxes. A Bíblia diz que Neemias recebeu notícias sobre a situação, o abandono de Jerusalém, enfrentava os muros da cidade e estavam destruídos, e os seus portões estavam queimados. Então Neemias ficou profundamente triste e orou e jejuou a esse respeito. E isso aconteceu em 446 a.C., há cerca de 4 meses depois. Já em 445, o rei Pérsia notou a tristeza de Neemias. E depois de explicar a Artaxerxes que o motivo da sua tristeza é o fato da sua cidade estar destruída, e perguntou a Neemias qual era o seu pedido. Entenda uma coisa, meus irmãos. Eu voltei um pouco nessa mensagem para que a gente venha entender o que aconteceu na cidade de Jerusalém. Os muros, tudo tinha sido destruído, o povo tinha sido levado para a Babilônia. E depois Deus permite que o rei Sírio derrote os babilônios. E depois o Senhor trabalha no coração de Sírio para liberar o povo, para retornar para Jerusalém. E foi vindo em 3 grupos. O primeiro grupo veio na liderança de Zorobabel. O segundo, no de Esdras. O que eu quero dizer para você? Neemias, ele era um copeiro do Senhor. Neemias, ele era aquele homem que ele estava na cidade, ali com o rei Artaxerxes, servindo na mordomia do palácio, tranquilo, vivendo ali bem, mas era um homem de Deus. Neemias poderia muito bem não aceitar. Ele estava ali, estava vivendo bem, estava tranquilo. Por que ele ia se preocupar com uma cidade, com um povo que tinha sido rebelde e a mão de Deus tinha descido sobre aquele lugar? Mas o Senhor começa a trabalhar no coração de Neemias. E chega o irmão de Neemias, Anani, e avisa. E Neemias pergunta para ele, como é que está o povo, como é que está a cidade? E ali o povo estava em miséria, o povo estava destruído ali, a cidade destruída. Sendo que, além dessa situação, ainda tinha aqueles que se aproveitavam da desgraça e da miséria do outro, tentando tirar, se aproveitar, que era o governador de Samaria, Sabalate, e tinha os outros 2 companheiros dele, que era Tobias e Gesem. E o que acontece? Antes de chegar no rei Artaxerxes, Neemias ele ora, Neemias ele jejuma. Por quê, meus irmãos? Quando eu entro nessa mensagem, eu lembro de Esther. Eu lembro de Esther com o rei Assuero e Mardoqueu, que jejuaram antes de entrar na presença do rei. E o que acontece? Por que Neemias orou e por que Neemias jejuou? Porque não era fácil entrar na presença do rei e dizer para o rei que ele queria voltar para a cidade, reconstruir a cidade, porque qualquer situação, qualquer pensamento ruim do rei, o rei poderia achar que ele estava preparando aquilo ali para se levantar, erguer a cidade de novo e depois reunir um exército para atacar eles. Ele podia entender aquilo ali como uma conspiração. Então foi por isso que Neemias, usado por Deus, chamado por Deus, jejuou para chegar na presença do rei, para que Deus venha trabalhar no coração do rei e permitir que Neemias viesse até a cidade para a reconstrução. Porque não era fácil. Primeiro, meus irmãos, o rei poderia achar que era uma conspiração. E nesse tempo, estava um querendo derrotar o outro, ainda estava em guerra. E segunda coisa, Neemias era
o copeiro do rei. Tudo que o rei comia, bebia, Neemias tinha que experimentar antes. Então ele era um homem de confiança do rei. O rei não ia permitir Neemias ir e colocar qualquer um lá, não. Porque a vida do rei dependia de Neemias. Porque alguém poderia querer matar ele envenenado. Então, dependia de Neemias. Só que, enquanto Neemias jejuava, enquanto Neemias orava, é por isso que a palavra do Senhor sempre está nos ensinando a gente jejuar e orar. E Neemias, com o coração aflito, depois de receber a notícia da sua cidade, da onde seus pais estavam enterrados, da onde os seus pais viveram ali, e pela desobediência do povo, que veio aquela situação sobre aquela cidade. E Neemias era aquele homem que ele sempre chegava na presença do rei alegre, na presença do rei feliz, na presença do rei sempre com aquele semblante. E nesse dia, Neemias chega com semblante abatido na presença do rei. Porém, nunca antes estivera triste assim diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso? Senão tristeza de coração? Então Neemias ainda fala assim: então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade dos sepulcros de meus pais assolado, e tenho sido consumido as suas portas em fogo? E o rei me disse: que me pedes agora então? Orei a Deus dos céus. O que eu acho interessante na mensagem de Neemias é porque tudo que Neemias ia fazer, qualquer decisão que Neemias, até aqueles ataques que ele vinha sofrendo, ele orava. E antes de tomar alguma decisão, ele orava, pedindo direção do Senhor, botando Deus sempre na frente. É que precisamos fazer, antes de tomar uma decisão, temos que botar Deus na frente. E disse o rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aproximou-se ao rei enviar-me e apontar-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me uma carta para que os governadores da além do rio, para que me dê passagem até chegar em Judá. Por quê? Porque tinha uma guerra, então tinha barreira na estrada, ali não era qualquer um que poderia passar, a não ser que tivesse uma autorização por escrita do rei autorizando a passagem de alguém. Entendeu? E como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para os muros da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei, mas Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vi aos governadores de Dalém do rio, e dei as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiro. Como Neemias já veio pagando o preço antes de entrar na presença do rei, como Neemias, até na hora de pedir um favor: meu rei, se foi do teu agrado, se algum momento eu lhe agradei,
Permita eu ir até a cidade de Judá e reconstruir os muros da cidade onde meus pais foram enterrados, foram sepultados. E ele ainda pede mais. Meu rei, me dê uma carta para que eu possa passar pelas barreiras. Que me deixe eu passar. Porque existia guerra nesse tempo. E mais ainda, o Senhor me dá uma autorização e uma carta de autorização para que eu leve até Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Entenda uma coisa, o rei Artaxerxes, ele não deu só a carta de passagem, a carta para autorizando Neemias levar madeira, mas também ele botou chefe dos exércitos, ele encaminhou soldados junto com Neemias e cavaleiros para a reconstrução do templo. Entenda como é que é o agir e o trabalhar de Deus na vida daquele que Ele escolhe. O que eu acho interessante é porque Deus, ele poderia ter mandado um exército, Deus, ele poderia ter usado um exército para reconstrução dos muros, mas não. O Senhor levanta apenas um homem, apenas um homem, Neemias. E quem era Neemias, meus irmãos? Neemias era uma pessoa comum, que servia como copeiro do rei da Pérsia, no meio de pessoas ímpias, que ignoravam a palavra de Deus. Mas ele não se contaminou com a maldade que estava ao seu redor. No meio de tanto pecado, imoralidade, sexualidade, a ausência de Deus, Neemias permaneceu firme na caminhada santa com Deus. E quando ouviu falar de Jerusalém, ele teve atitude, ele tomou uma posição. É o que Deus quer que a gente faça. Precisamos tomar posição, precisamos tomar atitude, porque assim que a gente toma, o Senhor opera. Porque quando Neemias tomou uma posição ali, o Senhor já veio trabalhando. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o rei Artaxerxes não permitiu tudo isso, autorizando Neemias ir até Judá, liberando a passagem dele, liberando madeira, liberando chefe de exército, soldado para acompanhar até Judá. Não foi pela carisma de Neemias, não. Foi porque a mão de Deus já estava operando. Só que quando Neemias chega até a cidade de Judá, Neemias começa a reconstruir os muros. Só que quando Neemias chega até aquela cidade para a reconstrução do muro, ele começa a ver umas oposições. Por quê? Porque tinha pessoas ali que se aproveitavam daquelas pessoas que já não tinham quase nada, tirava até o que não tinha. Porque mesmo com a autorização do rei Pérsia, Artaxerxes, Sabalate e Tobias, Sabalate, governador, da além do Eufrates, não ficaram satisfeitos.
com o fato de Jerusalém ser reconstruída. E ali, Sanbalate, Tobias e Gesem começaram a manipular, tramar uma forma de destruir Neemias. Porque com os portões, os muros levantados, tornava difícil eles ficarem com as tramas dele dentro da cidade. O que eu quero dizer para mim e para você é, quando a gente se coloca para fazer a obra do Senhor, quando a gente se coloca para ser direcionado por Deus, a gente sempre vai encontrar oposições, pessoas querendo nos derrubar, pessoas inventando conversa, pessoas difamando, pessoas tentando, manipulando, porque hoje o que mais tem é manipuladores. Hoje o que você mais encontra são juízes. O que tem de crente juiz nessa terra que te julga, já te dá um veredito. E Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram aqueles homens que, além de ter uma posição em Samaria, ele era aqueles homens que comprava as pessoas para manipular, tirava de um. Se não fizesse como eles queriam, eles davam um fim. E até Neemias, autorizado pelo rei Pérsia, Artaxerxes, eles não ficaram quietos. Tentaram manipular alguns daqueles que estavam ajudando, porque Neemias, quando ele chegou para a reconstrução dos muros, Neemias olhou aquele povo destruído, aquele povo era um povo que já não tinha mais fé. Era um povo que, olha, Deus era tão na vida de Neemias, porque quando ele chega ali, aquele povo estava totalmente descrente, aquele povo já não acreditava mais em Deus, aquele povo estava vivendo uma miséria. Estava ali, viver por viver, não tinha mais expectativa de vida, porque é muito difícil você chegar perante uma pessoa que perdeu totalmente a fé, que não acredita mais em nada, e você vai falar de Deus, ele não te dá nem ouvido. O coração dele já ficou duro devido a tantas lutas, tanta pedrada, tanta perseguição, tanta miséria. Então ele já não crê mais. Só que reconstrução dos muros não era um trabalho fácil. Neemias, quando ele tomou essa posição e Deus foi com Neemias, ele ia enfrentar várias dificuldades. Ele ia enfrentar a caminhada até Judá. Ele ia enfrentar a passagem para poder ter acesso. Ele ia ter que levar madeira. Quando chegasse lá, ele ainda ia ter que conversar com o povo e falar para o povo: olha, Jeová é conosco, Jeová está no nosso lado. Jeová não vai permitir que a mão do homem venha sobre nós. Creia, meus irmãos, tenha fé, entenda como Neemias teve uma sabedoria ali para poder falar com todo aquele povo. Porque você como cristão, você como crente, você chega na vida de uma pessoa ali para evangelizar, uma pessoa que já não crê mais, uma pessoa que perdeu totalmente o temor de Deus sobre a sua vida. E Sanbalate, Tobias, Gesem, sempre tentando atrapalhar, mandava carta de afronta para Neemias, mandava carta de ameaça para Neemias. Neemias não podia sair da cidade de Judá, porque senão Sanbalate e Tobias com seus homens poderiam matar Neemias. E quando receberam até ameaça, quando Neemias recebeu a ameaça, ainda teve pessoas querendo que Neemias se escondesse dentro do templo. Pessoas que foram compradas. Porque hoje temos que tomar muito cuidado a quem a gente vai ouvir.
A quem a gente vai dar ouvido? Por quê? Porque a gente não sabe quem é que está sendo comprado, quem é que quer ver a nossa destruição. Porque quando a gente quer fazer a obra do Senhor, vai aparecer pessoas que a gente pensa que está do nosso lado, mas já foram compradas, já foram manipuladas. Porque tem pessoa, meus irmãos, tem pessoas que tenham um dom, eu não sei nem se isso é dom, isso é coisa do inferno mesmo, do capeta, de manipular os outros. Ele tem uma conversa que ele manipula, a pessoa aceita. As conversas dele cega a pessoa e convence ainda. Hoje é o que mais tem, até lá no meio da família, é o que mais tem. E dentro das igrejas. Pessoas que têm o poder de convencer a outra a fazer o que é errado. A fazer o que é errado. E Neemias encontrou na cidade sobrevivente. As pessoas eram sobreviventes daquela cidade. E ele começou a pregar, a dizer o que Deus havia colocado em seu coração. Apesar das pessoas começarem, então, a se arrepender, e um avivamento começou a despertá-lo para a santidade. E todo o povo começou a ajudar Neemias na reconstrução do muro, que durou 52 dias. E toda oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém fracassou. Os opositores foram derrotados. Entenda que até Sanbalate, Tobias e Gesem queriam mandar uma carta para o rei Artaxerxes dizendo que Neemias estava conspirando contra ele. Entenda uma coisa, o rei Artaxerxes botou Neemias como governador lá de Judá, para governar. É o que Deus faz. Ele saiu dali de copeiro e foi até ser governador de Judá. Por quê? Porque ele teve uma atitude. Ele não ligou, as oposições vinham. Ele orava, ele apresentava para Deus. Então toda a estratégia de Sanbalate, Tobias e Gesem fracassou. E em 52 dias os muros foram reconstruídos. E tudo que aconteceu foi por causa da mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor. Foi Deus que realizou tudo. E Neemias sempre falava, não é eu, é Deus. O operar é do Senhor. O próprio Neemias reconhecia claramente essa verdade, jamais quis a glória para si, por ter liderado aquele empreendimento. Ele mantinha seus olhos o tempo todo na providência do Senhor, no governo de todas as coisas, na execução, no propósito através dos seus esforços humanos, tudo que Neemias ia fazer. Agora o que eu acho interessante é porque Neemias ele reconhecia e falava, não é eu, o operar é de Deus. Até quando Deus trabalhou no coração daqueles que estavam ali largados. Hoje muitos querem fazer uma coisinha e querem a glória para si. E muitos estão descendo, muitos estão caindo. O Senhor está fazendo uma limpeza porque a glória pertence a Deus. Alguns acham que podem fazer alguma coisa, não podem fazer nada, porque tudo é Deus. Às vezes a gente vai ali com o irmão, vai falar com o irmão aceita, a gente pensa, não, foi eu que fui lá e conversei com o irmão. Não, foi Deus que já trabalhou no coração do irmão. E ali Neemias começa a falar com os sacerdotes e os levitas se purificarem cerimonialmente
e depois purificar também o povo, as portas e os muros. A casa de Deus também passou por mudança. Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo, dizendo: palavra como esta: eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Não quero nada aqui dentro que tenha a ver com idolatria ou sensualidade. Meus irmãos, essa é a receita para o avivamento e a transformação que tanto queremos em nossa vida. E nas pessoas ao nosso redor. Acontece que quando jogamos fora tudo o que não presta, em nosso coração, todo pecado escondido, todo pensamento impuro e as obras da carne que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 19 e 21. Deus não quer mais que nenhuma brecha e nenhum lugar escuro dentro de nós. Nós fomos salvos por Jesus Cristo para sermos luz do mundo e andarmos em santidade, pois Deus é santo e Ele quer que sejamos parecidos com Ele. E aonde foi, meus irmãos, que Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual para fazer pessoas sem compromisso tremerem de medo da condenação e voltarem a priorizar as coisas de Deus? Será que ele aprendeu isso com o rei da Pérsia? Com seu antigo patrão? Não, ele aprendeu com um líder, que foi Deus. Deus direcionou. Será que ele recebeu essa autoridade espiritual do líder da igreja? Será que ele recebeu essa autoridade espiritual na escola bíblica dominical? Sabe onde foi? Foi orando, recebeu de Deus, foi de joelho, foi chorando, foi pedindo para conhecer o coração de Deus. Ele não sabia o que fazer, a não ser depender totalmente da misericórdia de Deus. E com ele, era um homem, e como ele era um homem separado, que não brincava com o pecado, ele podia confessar os pecados de toda a sua nação. O que eu acho interessante é que Neemias, ele não sabia construir nada. Neemias passou um bom tempo como copeiro do rei da Pérsia. E hoje, precisamos, meus irmãos, varrer do nosso coração toda a sujeira para que Deus venha nos abençoar e nos use para mudar e ajudar pessoas, ajudar a família, ajudar a igreja. Precisamos, primeiro, precisamos reconstruir o muro. Para quê? Para que aquele Sanbalate, Tobias e Gesem não tenha mais acesso ao nosso coração, à nossa vida espiritual, à nossa casa, ao nosso ministério. Precisamos levantar o muro e deixar de fora aqueles que querem o nosso mal, aqueles que estão sempre tramando, aqueles que querem ver a nossa derrota, a nossa destruição. Porque Sanbalate, Tobias e Gesem, uma coisa que eles não sabiam, eles sabiam que Neemias recebeu uma carta de autorização como governador ali para a reconstrução do muro. Neemias que ia estar na liderança dali e na liderança de Judá. E Sanbalate era governador de Samaria. Então, Sanbalate, ele sabia que Neemias tinha recebido autorização e queria vir tramar contra a vida de Neemias.
colocando um contra o outro. Só que Neemias, ele era aquele homem que orava bastante. E antes de fazer e tomar qualquer decisão, ele orava para Deus. E precisamos, porque Sanbalat e Tobia sempre estavam ali, tentando entrar, tentando, já com Neemias lá dentro, tentando destruir, matar o povo ali, aqueles que começaram a ajudar Neemias. Inclusive Neemias, ele bota guardas nos lugares baixos, por destra do muro, nos altos, e pôs o povo pela sua família, com a sua espada e com as suas lanças e com seus arcos. Então Neemias, ele fechou ali. Enquanto não construía o muro, ele colocou em cima, embaixo, atrás, guardas com espada, com lança. O que eu quero dizer para você é: esses guardas significa que a gente está vigiando e depois fechar totalmente o muro para que pessoas que queiram atrapalhar a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, porque o que você vai mais encontrar quando você está fazendo a obra. Porque entenda uma coisa, o que Neemias achava na cabeça dele que o era mais difícil era falar com o rei. Mas quando ele chega até a cidade, ele não vê só o povo incrédulo, mas também ele vê os opositores, que queriam sempre estar tirando, sugando, manipulando tudo ali. E hoje eu profetizo na tua vida que todo Sanbalat, Tobias, Gesem, que quer entrar, se achegar sobre a sua vida, para querer atrapalhar o seu ministério, para querer tirar de você aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Porque o que a gente vai mais ver não é só dentro da nossa casa, mas também na igreja, no mundo. O que mais tem é Sanbalat e Tobias, pessoas querendo tramar, armar, difamar, mandar carta, mandar o WhatsApp para dizer, tramando contra a tua vida, tramando contra o seu ministério, querendo acabar com o seu chamado. Porque ali, o chamado era de Deus, a obra era do Senhor sobre a vida de Neemias. O Senhor, ele poderia ter levantado outras pessoas, o Senhor, ele poderia ter levantado um exército para a reconstrução, mas não. O Senhor escolheu Neemias. E o Senhor te escolheu também para fazer a obra. Então não permita, quando você chegar num certo lugar, aquelas pessoas estão ali precisando de você, você vai ajudar. Entenda uma coisa, mas vai ter pessoas que vão ser manipuladas pelo inimigo. Vai estar com o espírito de Sanbalat, vai estar com o espírito de Tobias e vai estar com o espírito de Gesem. Entenda uma coisa, o que eu quero dizer para você, às vezes a gente não quer olhar o que Deus nos mostra, mas entenda uma coisa, até na nossa família tem pessoas com o espírito de Sanbalat, com o espírito de Tobias e com o espírito de Gesem, querendo atrapalhar o nosso chamado, querendo atrapalhar o nosso ministério, tramando pelas nossas costas, querendo manipular aqueles que estão ao nosso derredor. Mas uma coisa ele não sabe, que Sanbalat não sabia, que Deus era na vida de Neemias, que Deus era na vida de Neemias, que a obra pertencia a Deus. Eles não sabiam. Ele sabia que ele foi autorizado pelo rei, mas não sabia que quem tinha mandado ele foi o grandão da Galileia. Aquele que tudo vê, que nada sai do seu controle. Ele escuta aquela conversinha, aqueles tramas. Ele está vendo aqueles três sendo conversando com o outro, querendo manipular as coisas. Ele vê aquelas duas manipulando. Ele vê aqueles dois lá com trama. Tudo ele está vendo. Então não se preocupa, só continue orando. Porque todo levante, todo trama de Sanbalat, Tobias e Gesem foi caído por terra.
ficaram frustrados. O muro terminou, o muro foi levantado e não conseguiram derrotar Neemias, porque aquele que Deus levanta, o Senhor ele também cuida. Entenda uma coisa, o Senhor, ele já preparou Neemias, ele investiu muito na vida de Neemias, ele investiu até falar com o rei Artaxerxes, ele investiu na caminhada de Neemias, ele investiu até a chegada de Neemias ali, ele investiu na vida de Neemias junto ao povo. E tu acha que pessoas sendo usadas com o espírito de Sanbalat, Tobia, vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem na tua vida? Não te preocupa não, porque vão cair por terra tudinho. Não te preocupa não, porque aqueles que amarram contra você, vai cair tudinho por terra. Aqueles que estão com conversa, com mentira, escondendo as coisas de você, não se preocupa não, porque vai cair por terra. Se acha esperto. Sanbalat, Tobia, Gesem se achava esperto, se achava porque tinha um cargo, tinha um poder de governador e tinha pessoas ali preparadas para fazer os serviços sujos para ele. Mas entenda uma coisa, o Senhor é na tua vida e tudo que estão preparando contra você, não te preocupa não, deixa eles ficarem comemorando, deixa eles ficarem cantando, achando que nada vai acontecer, e o que está em oculto nada vai aparecer, mas vai aparecer, porque hoje eu profetizo que Deus é na tua vida. Não te preocupa, não fica triste, não fica frustrado, porque quem vai cair, ficar triste e cair frustrado vão ser eles, e vão se arrepender de atrapalhar aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque uma coisa eles não entendem: a obra não pertence a nós, a obra pertence a Deus. Somos apenas um instrumento. Neemias era um instrumento. Neemias era um instrumento na mão do Senhor. Mas o operar todo ali foi Deus. No coração do rei Artaxerxes, em todo o percurso de Neemias, foi Deus trabalhando ali. E Neemias reconheceu isso. Neemias sabia que tudo era operar de Deus. Porque entenda uma coisa, Sanbalat, Tobia, Gesem tinha homens à sua disposição. Se eles quisessem entrar ali, eles poderiam entrar. Não te preocupa. O que está em oculto, o que está escondido, o que está parado ali, manipulação. Porque eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos. Sanbalat, Tobia e Gesem, eles tinham um poder de manipular as pessoas e convencer. E era isso que ele fazia com aqueles outros lá, aqueles pobres coitados que estavam já vivendo uma miséria, para se levantar contra Neemias. Podem. Só continue orando. Só continue jejuando. Não se preocupa não. Porque eu te digo que Deus já me mostrou coisas que Ele vai fazer contra aqueles que estão se levantando contra a vida dos seus escolhidos. Tenho ficado calado. Só fico olhando até onde certas pessoas vão. Só fico olhando até onde a ignorância e a esperteza da pessoa em continuar no erro, atrapalhar aquele que o Senhor levantou para fazer a obra. O Senhor tem me mostrado que pessoas vão para o leito, e se pessoas não mudarem, vão descer à sepultura, porque de Gênesis a Apocalipse não tem ninguém e nada que atrapalhe o mover do Senhor. Tem pessoas que Deus já falou, Deus já mostrou, estou tocando e tu não está prestando atenção. Eu estou tocando e tu não está prestando atenção. Então vai descer, vai para o leito. E no leito, continuar num telefone manipulando os outros para tentar atrapalhar, o Senhor vai fazer descer a sepultura. Tenham ficado calado. Muitos cristãos, muitos que se dizem crente, estão como Sanbalat, Tobia e Gesem. Em vez de levar a palavra do Senhor, o que estão fazendo? Estão atrapalhando aqueles que o Senhor está levantando para fazer a obra. Poderiam estar evangelizando, poderiam estar pregando, poderiam estar levando um pão, um suco, um prato de comida àqueles que precisam, mas não, estão se levantando contra os escolhidos do Senhor.
Porque Sambalat e Tobia, eles poderiam ajudar. Ainda poderiam até ser bem vistos pelo rei Artaxerxes. Porque Neemias pode dizer, não tive ajuda lá de Sambalat, o governador de Samaria, mas não. Resolveu ia querer atrapalhar. Mas não se preocupa, porque Deus é na tua vida. Tá doendo, tá. Às vezes você olha para um lado e para o outro e vê todo mundo ao seu redor, querendo, com a manipulação, com as mentiras, querendo destruir aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor te levantou para fazer a obra, querendo acabar com o seu chamado, querendo te deixar triste, querendo te deixar abalado. Não se preocupa, porque Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.